Olá pessoal, começando mais um episódio do Glasgow 15. Eu e Dr. Renato Domareschi. Estamos pessoal, aqui com um convidado muito ilustre, Dr. Luiz Roberto Fonseca, que trabalha hoje em dia com gestão, né? Ele é diretor do Hospital Rio Grande, já foi coordenador do SAMU Natal por 9 anos, foi secretário de Saúde municipal e estadual, né, Luiz? Isso. E trabalhou muito com terapia intensiva e resgate, né? Hoje em dia está na diretoria do Rio Grande. E nós vamos falar sobre verticalização de medicina, gestão hospitalar, remuneração médica. Mais alguma coisa, Renato? A carreira dele, o que ele já fez, qual é a visão dele da medicina hoje. Muito tempo, é muita bagagem, viu? É muita coisa. É muita coisa, vai ser muito tempo. Então, vamos passar a palavra para o Dr. Luiz Roberto para saber como é que ele está sentindo essa nova dinâmica desse período atual sobre a gestão hospitalar e a remuneração, a saúde suplementar como um todo. Boa tarde, ou noite, ou manhã, dependendo do horário que os ouvintes do Glasgow 15 forem escutar o podcast. Parabenizar vocês e a você, Renato, pelo empreendedorismo. Tá? Obrigado. De ter desenvolvido uma coisa. Acho que é importante deixar os médicos, deixar a população em geral consciente de tudo que está acontecendo na área da saúde. É uma área sensível, uma área imprescindível, e fazer esses esclarecimentos e nortear e despertar discussões é muito profícuo. Então, parabéns aos dois pela iniciativa. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço as palavras iniciais aí de Sidney. Eu sou formado aqui no Rio Grande do Norte, né, na UFRN. Me formei em 1999 e logo depois fiz um curso a residência médica em obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. Sim, sua formação. Fui o primeiro aluno, junto com a doutora Simone Queiroz. Nós dois somos os primeiros residentes da residência de medicina fetal e obstetrícia de alto risco da UFRN. Não tinha aqui. Então, logo que ela abriu, nós dois fomos os primeiros aqui. A gente foi os dois primeiros R3 de obstetrícia. Hoje a obstetrícia são 3 anos, na época eram 2. Só que depois eu fui para o SAMU. E aí comecei a me apaixonar por gestão pública. Eu fui para o SAMU, fiquei 3 meses no SAMU. 3 meses depois eu recebi um convite para assumir a coordenação do SAMU. E aí essa experiência da coordenação do SAMU me aproximou dentro da política pública de saúde. Então ela me levava, obrigatoriamente eu tinha que ir a Brasília, participar de discussões com grupos de câmaras técnicas, de SAIs, de secretários de saúde e tal. E foi bem na época, essa época foi 2002, 2003, foi a época em que surgiu o SAMU. O SAMU surgiu em 2002, eu sou da segunda turma, tenho a primeira turma em 2002, eu entrei no final de 2002, no SAMU de Natal. Então era uma coisa muito incipiente, ninguém sabia o que era SAMU, não se discutia urgência, né? Para você, Sidney, que é médico, sabe que a urgência era o patinho feio das coisas. Onde você era o médico do início de carreira, ou você era um médico de final de carreira. O médico, o que ele mais queria era sair da urgência, era sair do plantão da urgência. Aquele local não era um local bom para estar, era inóspito para estar. Normalmente as pessoas que estavam ou já não tinham mais gás, ou não sabiam o que fazer. Então eu peguei uma fase da urgência ainda, em que as pessoas não sabiam reanimar, não sabiam intubar, estavam trabalhando, não existia UPA. Você tinha as chamadas UBSs, chamavam unidades mistas. Sim, você tinha uma unidade mista de saúde que funcionava durante a noite, e à noite o médico que atendia no consultório, que há anos ele estava ali fazendo prescrição, ele estava ali para prescrever dipirona, para prescrever um antiemético, para hidratar a pessoa, mas ele não sabia lidar com uma PCR, ele não sabia lidar com insuficiência respiratória, com o IAM, com uma síndrome coronariana. Ele estava ali como um segundo expediente. Um segundo expediente, era uma complementação. E só um parêntese, isso aí, Renato, sobrou muito para os médicos, que nessa época houve muita denúncia por causa de abandono de plantão. Isso. Porque a pessoa queria ir embora para terminar, ou ir para um consultório, ou viajar, ou voltar para casa, e teve não havia a cultura de respeito ao plantão. Porque na verdade você tem que ficar até o seu substituto chegar. Lógico. Isso aí está no código de ética, você não pode, configura abandono de plantão. Claro. E nesse caso,
ouvi muito, porque era como ele falou, o patinho feio. Então, aquela coisa que a pessoa fazia, mas com como um segundo, como um gancho. Não era o seu principal ganha-pão, né? Isso. Então, ter participado desse processo, aqui à frente da coordenação do SAMU, nós tivemos a oportunidade de estruturar o SAMU de Natal, à frente da coordenação, né, trabalhando de 2003 até 2012. Nós construímos o SAFU, que é o Sistema de Atendimento Fixo de Urgência, foi trazendo a mesma qualidade do SAMU para dentro de unidades que vieram logo depois a ser as UPAs. O projeto das UPAs, ela nasceu, na verdade, dentro e a gente já fala um pouco de política, dentro de uma portaria chamada GMMS 2048. Ela é de 1998, assinada ainda por José Serra. Na minha opinião, o melhor ministro da saúde de todos os tempos. Não é médico, é um economista, tá certo? Mas foi o melhor ministro. Então, ele criou a política de urgência e emergência do país. Sim. Ele chancelou. E nela estavam 3 vertentes: SAMU, UPA, e à época era um programa chamado QualiSUS. Ele visava qualificar hospitais de urgência para serem os recebedores desses pacientes com IAM, com AVC, com síndrome coronariana, com trauma, que desse resolutividade, porque a mortalidade na urgência era gigante. Então você tinha o sistema móvel, que era o SAMU, era quem ia fazer o resgate. Sim. Você tinha o sistema fixo para o primeiro atendimento, que eram as UPAs, a unidade Começou de pronto SAFU, atendimento, que a gente virou... começou aqui como SAFU, e aí pegamos o gancho da política nacional e transformamos em UPA. Aqui é de Natal, a unidade Pajuçara foi uma das primeiras do país, foi uma das primeiras do país, 2012, 13, mais ou menos. E o QualiSUS, do qual o Valfredo Gurgel era um dos 12 hospitais que fazia parte no país, era um dos 12 hospitais, foi um dos 12 primeiros hospitais que participaram do QualiSUS, recebendo investimento, qualificação. Tinha o Hospital Oswaldo Cruz por trás, o AOC, que era quem dava consultoria e treinamento. Então foi muito profícuo trabalhar nesse processo todo, ver esse desenvolvimento. Hoje, para mim, é muito bom, eu continuo trabalhando no serviço público, continuo trabalhando no SAMU. Você continua ainda no SAMU? Eu continuo no SAMU, não mais como coordenador. Hoje eu sou médico do SAMU, eu sou concursado, tanto do estado como do município. E meus plantões são feitos no SAMU de Natal. Sim, você foi coordenador do SAMU durante 9 anos. 9 anos. Você é funcionário desde então? Eu sou funcionário desde 2002. E entrou como secretário. Isso. Eu fui secretário de estadual de saúde de 2013 a 2015. Fui secretário municipal de saúde de 15 a 17, mas sou funcionário público. Esse rapaz aí tem uma bagagem para falar de SUS que não é pequena não, viu? SUS ele discute do A ao Z. Pode ser na esfera municipal, estadual, quanto federal, porque quem é secretário de saúde, seja do município ou do estado, vai muito a Brasília resolver isso. Vai, você tem que ir, você tem que discutir pactuação, você tem que discutir PPI, você tem que discutir essa pactuação programada integrada, como é que um município é quem contrata o recurso, mas o recurso cai na caixinha do outro município, aí você tem uma população de 2.000 pessoas, mas você é invadido por um outro município que está do lado, que é menor do que você. Natal, que detém todos os serviços, ele tem a responsabilidade de fazer a contratação de todos os prestadores que estiverem dentro de Natal para o universo de população que estiver pactuada com ele. Você imagine, um dado aqui para vocês, a gente não vai discorrer sobre esse assunto, mas para as pessoas entenderem por que às vezes o dinheiro não dá. Por que o dinheiro da saúde é finito? Quando foi criado o sistema, o SUS, que é maravilhoso, você não tem isso replicado em nenhum país. Nenhum país. Quem chega mais perto talvez seja a Inglaterra, que tem um sistema que não é universal e ele não é absolutamente gratuito. Mas ele se assemelha muito ao SUS dentro do ponto de vista de filosofia. Portugal também está fazendo Portugal também tem alguma coparticipação. Estados Unidos fez com aquele Obamacare também com coparticipação. Mas universal, só país. Teve uma falha quando se estabeleceu NOAS, NOBs, as normas que estabeleciam o conceito, que deu origem ao SUS depois. Se esqueceu de dizer de onde vinha o dinheiro. Existe uma regulamentação que previu, quando ela ainda era uma lei complementar, ela era uma medida provisória, antes de ser lei mesmo, na verdade, uma medida provisória, que dizia o seguinte, que municípios teriam que investir até 15% da sua receita corrente líquida
até 20% da sua receita corrente líquida em saúde. Estados, até 15%. E a União, até 10% da sua receita corrente líquida. Se isso hoje fosse verdade, fosse implementado dessa forma, o recurso em saúde investido no Brasil seria de aproximadamente 450 bilhões de reais. E o recurso hoje não ultrapassa 250 bilhões. Então veja que a gente está em 50% do que deveria ser. Mas a União, que não investe ainda 10%, porque a regulamentação dessa lei ela só aconteceu há uns 3 anos atrás, e o efeito dela só vai acontecer, só vai se completar daqui a 2 para frente, foi 5 anos de hiato para poder chegar a isso, obrigou estados e municípios a terem um custo com saúde que hoje o município de Natal gasta mais de 27,5% da sua receita corrente líquida com saúde. Preste atenção, 27,5% é mais de 1/4 de todo o dinheiro do município é só para a saúde. Vamos imaginar que a educação leve a outros 25%. E é isso mesmo, tá certo? O Fundeb dá em torno de 25% da receita corrente líquida do município. Nada. Sobrou 50%. Para tudo. Para você pagar salário de todas as outras coisas. Sabe quanto você tem para investimento? 0. Vocês já pararam para se perguntar assim, por que eu não enxergo investimento em estrutura, em estrada, em porto, em viaduto, em casa, em moradia? Por que eu não enxergo? Porque não tem dinheiro. Porque 84% da receita é para pagar salário, seja no estado, seja no município. Então, se não passarmos realmente por uma reforma administrativa, você nunca... Olha, a última vez que você fez uma estruturação de um serviço de saúde pública no estado do Rio Grande do Norte, significativa, vamos falar uma coisa significativa, você vai para o governo de Garibaldi Alves Filho, em 1986, que foi o pronto-socorro Clóvis Sarinho, que é o anexo da urgência do Valfredo Gugel. E o Hospital Dioclésio Marques de Lucena. Pessoal, a gente está falando de quase 40 anos. E hoje a gente tem 20 hospitais gerais sucateados, completamente sucateados. Perfeito, Renato. São 27 hospitais estaduais. E 20 gerais, de baixíssima resolutividade. Cada um deles gasta mais que R$500 mil por mês. Isso dá entre 4 e 6 milhões de reais por mês, jogados pelo ralo. Você tem lá técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico... Hospitais mal posicionados. Entre um município e outro que não precisa. Como ambulatórios. E fora a política do interior que também fica circulando naquilo lá e não deixa fechar. Não deixa fechar. Quer ter a prerrogativa da nomeação do diretor. Isso. Ele funciona de forma clientelista para as prefeituras. Então, se não se houver coragem de mudar isso, a gente até tinha um desenho sobre isso, de que o Rio Grande do Norte só deveria ter, fora de Mossoró e Natal, sobre a tutela do Estado, 8 hospitais. O Pernambuco só tem 4 hospitais gerais. Só tem 4. O Ceará tem 4 hospitais. São estados, o Pernambuco tem 5 vezes a nossa população e o Ceará, além de ter 5 vezes a nossa população, tem 50 vezes o nosso tamanho. Mas também não está 100% funcionando, né? Não. Também não é um modelo a ser seguido. Por mais que a gente esteja com essa disparidade, né? Mas, embora não seja um modelo, é melhor do que a prestação da saúde que a gente tem visto hoje no Rio Grande do Norte. Certo. O Rio Grande do Norte ficou para trás em termos de qualidade. Acho que essa gestão agora do secretário Cipriano, da professora Fátima, ela começou uma reconquista de um processo, principalmente no que diz respeito aos leitos de terapia intensiva. Nós sequer tínhamos leitos de terapia intensiva regionalizados. Tudo bem, isso foi decorrente de uma ação civil pública do Conselho Regional de Medicina. Foi feito obrigado. Na gestão de Marco Lima, né? Beleza, na gestão do presidente Marco Lima, tá certo? Então, foi realmente uma ação civil pública com Justiça Federal no meio do processo, mas realmente isso aconteceu. Hoje você tem leitos de terapia intensiva em Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, João Câmara, São José de Mipibu, Ceará Mirim. Então, você descentralizou isso. Sequer você tinha. Mas para você que é médico e para você que atua na área médica todo dia, falar só sobre terapia intensiva é muito pouco. A gente só tem 6 leitos de UTI de trauma infantil no estado.
e 5 estão ocupados com pacientes neurológicos permanentes. Ou seja, a gente só tem um leito de UTI de trauma com uma criança que sofreu um trauma. Pronto. Para um estado com 3 milhões e 500 mil habitantes. Pois é. É complicado. Mas isso daí, não veio algum repasse do governo federal, principalmente nesses 2 anos de pandemia, que desse para dar uma incrementada? Sim, não? Veio muito dinheiro. Olha, então, nunca veio tanto dinheiro. Porque a gente falou aí estados e municípios. Que o secretário de saúde, o governo fez alguma coisa, mas aí nós nesse período de pandemia. Isso. Mas por que eu estou tendo o cuidado de louvar a ação, as escolhas feitas, tanto por Cipriano como por Dr. George? George, particularmente, eu reputo um dos melhores secretários de saúde que eu já vi. A obstinação, a seriedade, a correção dele, a atenção que ele tem com todo a mundo. honestidade, muita o problema de George é que ele não ouve o médico, a gente. Eu sou funcionário da prefeitura, quis conversar com ele algumas vezes, quis chegar até ele pela adjunta, não chega. Ali é uma espécie de Olimpo, tem uma coisa que o pessoal não deixa chegar a ele. Talvez por isso. Talvez porque não deixe, talvez porque não deixe chegar. Fica um puxão de orelha aqui para ele. Eu já paguei por isso aí, a proteção que as pessoas que estão perto e não deixar chegar todos os assuntos. Mas, pelo menos, são muito honestos. E aí, uma questão. Eles poderiam ter feito uma escolha ruim, que foi a escolha que foi feita em outros estados, que foram as concepções dos hospitais de campanha, dos famigerados hospitais de campanha. Sim. Que visavam exclusivamente desviar recurso. O governo do estado, em especial, optou pela estruturação dos seus serviços próprios. Isso teve um custo muito grande, porque demora para fazer. Quando os leitos começaram a ficar prontos, você já estava na metade da pandemia. Isso teve um custo. Muitas pessoas sofreram, tiveram dificuldade de conseguir acesso. Mas hoje o que se conseguiu fazer... Né? Aí já é uma questão que realmente merece investigação. Essa questão especificamente do consórcio Nordeste. A compra afobada. Essa daí a gente tem que esperar o posicionamento do Ministério Público, porque se essa for verdade, aí cai por terra tudo que eu participei de uma comissão, né? Eu sou... Cai por terra tudo que eu estou falando. Chama você de novo aqui. Mas, por exemplo, se você viu que foi uma cobrança muito grande também para comprar esses respiradores. Se você viu o que foi feito dentro do Hospital João Machado hoje, um hospital psiquiátrico, exclusivamente psiquiátrico. E foi na nossa gestão que a gente começou a transformação dele paulatina em também hospital de clínicas, para que ele tivesse sustentabilidade. Então eu tenho a satisfação de ter sido no governo Rosalba. Nós somos os primeiros, colocamos 40 leitos de clínica médica lá dentro. É o que ele tornou-se hoje, né? Formamos ele tem uma psiquiatria agora reduzida. É um núcleo. Você tem uma psiquiatria que é um núcleo. Eu visitei semana passada lá para conversar. Mas hoje você vai no João Machado e você tem 40 leitos de clínica médica. Isso. Você tem 40 leitos de terapia intensiva. Gente, isso é muito significativo. Perenes lá funcionando. Tenho a informação de que vão passar para a estruturação de centro cirúrgico. Está em constante reforma lá. Não é isso? É isso, eu passei lá. Essa gestão agora conseguiu trazer para dentro do SUS, dentro do âmbito do SUS, um hospital que sempre funcionou à margem do SUS, mas que consumia recursos do SUS, que é o Hospital da Polícia, que tem um potencial fantástico. Foi feita uma obra de estruturação lá de mais de 100 milhões de reais, entendeu? E que o hospital tem UTI NEO, tem UTI pediátrica, tem UTI adulta, tem sala de cirurgia, tem sala de endoscopia. E agora vai ser utilizado, já está sendo utilizado. Então teve algumas escolhas que foram muito profícuas, que foram muito boas. O problema da gestão pública é a morosidade. Eu costumava dizer, quando eu estava dentro, que ela é um mastodonte. Os movimentos da gestão pública, eles são lentos. E eles são muito mais lentos do que a carência do sistema. O sistema é carente, a doença urge, vida não espera, tá certo? Saúde não tem preço, ela tem custo, mas ela não tem preço, porque a vida de uma pessoa você não consegue precificar. E o movimento é lento. Aí uma coisa que atrapalha, a falta de visão empreendedora, para a gente começar a falar de gestão, de modelos de gestão. A gente só vai sair do público para o privado, mas aí está dentro. Mas eu quero pontuar outra coisa também, como sua gestão. De parcerização, de desromper, um processo de disruptura, que para de interpretar que toda vida que você tenta fazer parcerias público-privadas, elas são deletérias, elas são para ganhar dinheiro, elas são para roubar, elas são para... Isso precisa mudar, essa filosofia. Aqui no Rio Grande do Norte, infelizmente, a gente teve experiências desastrosas com OS, organizações sociais, e OCIPs. Foram terríveis.
terríveis. Todo mundo se arrepia quando fala em OS. Todo mundo se arrepia. Mas você vai em Pernambuco e você tem organizações sociais como o IMIP, que administram com perfeição, com lisura, acompanhado pelo Ministério Público, sem um problema há décadas. Muito tempo, é verdade. Décadas, tá certo? Então, não sacrifique o modelo, sacrifique as pessoas. Sidney fez errado, Renato fez errado, Luiz fez errado, mas o modelo, ele não tem culpa do que Sidney, do que Renato, do que Luiz fizeram. Então, aqui, convencionou-se estabelecer que o modelo é ruim, de que parcerizar com o privado é ruim. Eu vou dar um exemplo para a gente encerrar este assunto e deixar vocês livres para conduzir para onde quiser. Mas vou dar um modelo, um exemplo. Agora do período de pandemia. Lá dentro do Hospital Rio Grande, os planos de saúde chegaram e o poder público também, o próprio governo do Estado. Governo do Estado atende SUS lá? A gente atende SUS. Atende SUS. Cerca de 25% do nosso atendimento é SUS. Urgência também? Nós urgência também. A urgência cardiológica é feita lá no hospital. A gente recebe IAM, arritmia complexa, a gente recebe na porta, trazido pelo SAMU, mediante a regulação, não é demanda espontânea, regulado. UNACOM, a gente tem oncologia lá, como a Liga tem. A Liga é um CACOM, nós somos um UNACOM, tá certo? É um nível abaixo, porque eles têm a radioterapia, nós só temos o tumor sólido e a quimioterapia. Nós temos a ortopedia e a neurocirurgia. Hoje, esses pacientes que você falou, as crianças neuropatas ou crianças com problemas oncológicos, neurológicos, são operados lá no Hospital Rio Grande pela equipe, Dr. Rogério, Dr. Gladstone, Dr. Diego, Dr. Ângelo. Um abraço para todos eles, são todos da Neuron. São todos da Neuron, são os neurocirurgiões lá do Hospital Rio Grande. Eu faço o jurídico deles. Então, são um abraço para todos eles. Uma equipe, mas é realmente uma equipe excepcional, é uma equipe excelente e a gente tem a satisfação desses excepcionais médicos estarem também atuando no SUS. Bom, então, veja essa questão de velocidade de resposta. Então, você começou ali em março de 20, abruptamente, você começou uma transmissibilidade horrorosa e você não conseguia dar resposta. Os pacientes chegando, precisando de isolamento, não tinha leito de terapia intensiva. Os planos de saúde sentaram com os hospitais e nós abrimos, preste atenção, o Hospital Rio Grande tinha, à época, 60 leitos de terapia intensiva. 60, à época. Hoje nós temos 100. Mas, à época, em março de 20, nós tínhamos 60 leitos. Nós abrimos 20 novos leitos de terapia intensiva em 7 dias. Em 7 dias, nós estávamos com 2 novas UTIs, completamente equipadas, com equipe treinada, com protocolo feito, com equipe de enfermagem, médica, fisioterapeuta, todo capacitado para paramentar, desparamentar, sem descontaminar. Nós não tivemos um óbito no Hospital Rio Grande durante esse período, com pessoas envolvidas na assistência. Diretamente. 0. Nenhum óbito. Tivemos pessoas contaminadas, nenhum óbito de profissional prestador de serviço. O primeiro leito, estruturado pelo poder público, que ficou pronto, demorou 3 meses. Então, esse receio de parcerizar com o privado... Eu vou lhe dar um outro exemplo para encerrar. Eu disse que ia sair do assunto, mas não vou sair. Fica à vontade. A gente foi, inclusive, visitar. A gente, por solicitação do Rio Grande, fomos eu, acho que Nilman, Braga, Cristina, fomos fazer a fiscalização para deixar o hospital que ele mesmo solicitou. Você acompanhou a gente na visita? A gente acompanhou. De construção, e a gente ficou tudo admirado. Rapaz, tudo isso era um andar inteiro só de leito. Aí tem um leito especial, tipo aquela suíte presidencial. Né? Existe aquilo ainda? Ainda existe. Existe. São 2 dessas hoje. Suíte presidencial. A gente chama de suíte VIP. São suítes individualizadas. Né? Elas não ficam dentro de um salão normal. Elas são como um quarto, dentro do ambiente da UTI, mas ela é um quarto fechado onde você tem privacidade com sua família, aí mais requinte, televisão maior, cadeiras, poltronas, você tem essa opção lá. Bom, então a equipe toda treinada, diferença aí de 7 dias, tá certo? Para 3 meses. A Secretaria Municipal de Saúde nos contratou até elas prepararem o leito delas, que ficou funcionando no Hospital Municipal e depois no hotel lá, onde funcionou o Hospital de Campanha na Via Costeira, tá certo? Nós prestamos serviço ao município de Natal com 10 leitos durante um período de 3 meses, por causa da morosidade própria
da burocracia pública, mesmo numa situação de emergência. Mas olha, o que eu quero dizer com isso? Aí você diz, mas quem está nos escutando agora, está escutando o podcast, ficaram ricos. Vou lhe dar um exemplo. Um leito hoje de terapia intensiva, aí entrando já em modelos de gestão, a gente inovou e trouxe aqui para Natal, ainda no ano de 2018. E nós temos esse contrato até hoje. E ele foi modelo que foi levado para a construção desses contratos com todos os outros hospitais. Fugindo do que você já tínhamos conversado aqui em off antes, Fee for Service, Sim. que é a chamada conta aberta. O que é a conta aberta? A conta aberta é uma conta taxímetro. Eu digo, eu vou atender Renato chega para mim com uma pneumonia, e eu, hospital, é quem defino que antibiótico eu uso. Então eu posso usar desde uma cefalexina de primeira geração, eu posso começar para você tratando com você com um ceftriaxona injetável. Ou eu poderia fazer para você Torgena, uma medicação para micro-organismos multiresistentes que custa R$600 a ampola, são 6 por dia, e tratar você por 14 dias. Então eu poderia ter um tratamento que custa R$2.000 e um outro tratamento que vai custar aí depois, no final de 14 mil, R$30.000, R$40.000. E eu vou botando isso na conta. Aí eu faço acesso central, ponho isso, 50 fisioterapia por dia, capacete, helmet, papapá. No final a sua conta, a sua diária aqui, vem para 10 mil por dia. Nós trouxemos um modelo diferente, chamado, que aí já é um modelo mais moderno, chamado de diária global. A diária global, ela estabelece um valor fechado para que o hospital faça a gestão administrativa da saúde do paciente. E ele é igual. Se Sidney entrar no hospital, você entrar ou eu entrar, independente da patologia, o hospital só tem este recurso para lhe gerenciar. Então, você paga... É o sistema global de remuneração. Isso, R$3.200, R$3.200 por uma diária global, num leito de terapia intensiva. Aí você diz assim, poxa, Luiz, então o hospital vai negligenciar. Ele não pode negligenciar porque você muda a forma da auditoria. Sidney que me audita, vamos supor que eu esteja fazendo isso para a Unimed. E vamos supor que Sidney é o auditor da Unimed. Antes, ele auditava saber se eu fiz a bolinha de algodão, se eu fiz o Torgena, o frascozinho, o rótulo. Agora ele não olha mais isso. Isso não importa a ele. O resultado do tratamento. Ele olha o desfecho. Ele olha o paciente. Ele olha a qualidade. Ele olha que esse paciente precisava fazer uma tomografia. Luiz fez? Esse paciente tem essa determinada cultura que manda usar esse antibiótico. Está sendo feito. Esse paciente deveria ter este desfecho. Está tendo esse desfecho. Então esse paciente estava com Glasgow 4. Está com Glasgow 10? Está com Glasgow 10? Tá foi para Glasgow 15. Entendeu? Então veja como muda. Na diária global, você transfere a responsabilidade da gestão médica para a instituição, para o hospital. E você passa apenas a fiscalizar se você está gerindo bem o meu maior patrimônio, que não é meu dinheiro, é o meu paciente. Eu foco no desfecho. Então, diária global e pacotes fechados, que são os bundles, tá certo? Sim. E isso, aí você diz, o que é a diferença entre diária global e bundle? Diária global a gente utiliza para enfermaria, apartamento e UTI. Então, a diária global você fecha, um valor de enfermaria, um valor de apartamento, um valor de UTI, e você tem que administrar o paciente dentro daquele valor. Já os pacotes, eles versam por tentar estabelecer o bundle um quantitativo de tempo de sala, insumos, OPMS, as ordens de próteses, medicamentos especiais, o MatMed, que são os materiais e os medicamentos que vão ser utilizados, o custo com fisioterapia, o tempo que esse paciente vai permanecer, se 1, 2, 3, 4, 5 dias. Você mensura esse valor, chega a um determinado valor, vamos fazer um chute aqui. Uma cirurgia cardíaca de uma troca de válvula. A gente vai lá e estabelece que o Sidney, que é da operadora, vai me pagar R$35.000, por exemplo. Nisso está dito. Esse paciente vai ter direito a 2 dias de UTI, 4 dias de apartamento, 6 horas de sala cirúrgica, vai poder usar a circulação extracorpórea, perfusionista, esse antibiótico, 3 fisioterapias por dia, tá tudo ali dito. E esse é o valor que vai ser pago. Não tem surpresa. Isso foi apresentado numa planilha antes,
ficou bom para ambas as partes e a partir dali, todo paciente que eu fizer esse tipo de cirurgia cardíaca, esse tipo de troca de válvula, será remunerado dessa forma. Então, traz, para quem faz gestão, traz, por exemplo, para as operadoras de saúde, a previsibilidade. Se ela sabe na série histórica dela que ela tem 10 cirurgias em média por mês, ela já sabe que o custo dela com cirurgia de válvula será 350 mil reais. Isso independe também de... Ou ele consumir... Se o paciente ficou muito bem e não precisar de fisioterapia, ótimo para o nós. Hospital. Ganhamos. Se precisar de um dobro, também vai ser... É o chamado... aquele, e você foi perfeito, porque o nome e a relação é perde e ganha. Isso. É uma relação de perde e ganha. Eu perco em uma, ganho na outra. Perco em uma, ganho na outra. E aí ela você tem a média. A média empata. Que é assim que uma equipe médica precifica os seus honorários e os seus custos hospitalares. Se o paciente vai fazer uma cirurgia e a cirurgia complica, ele tem que ficar 5 horas na mesa de cirurgia, ele não vai depois receber uma conta da equipe médica. Você tem os pacotes também são. Os pacotes também prevêem isso. Por exemplo, pacote de cirurgia, pequena cirurgia, ele prevê um fio, uma sutura interna, uma externa. Às vezes o fio quebra e você vai consumir outro. Mas aí tá dentro da luva rasgou. Aí você precisa de outra luva. Ela tá dentro você veja que do perde e ganha. Começou a trazer agora uma outra coisa de modelo de gestão. Você disse, bom, eu tenho Sidney operando comigo e tenho Renato. Duas equipes completamente distintas. Mas o plano de saúde, seja ele qual for, Unimed, Humana, GEAP, CACI, paga para mim a mesma coisa. Para o hospital operando com a equipe de Sidney, para o hospital pagando com a equipe de Renato. Esse modelo é uniformizado para todos os convênios? Ele é uniformizado. Tá certo? Modelo, é o modelo. Tá. O valor varia. Sim. O valor varia por causa do N, a base de vidas. Certo. Então, quanto maior o número de vidas você tem, você consegue fazer um preço menor, porque eu vou fazer mais vezes com você. Mas, beleza. Sidney é um cirurgião exemplar, meticuloso, criterioso, cuidadoso. O paciente dele não infecta, o paciente dele não volta, ele não quebra o fio, ele não usa outro fio. Se ele diz que vai usar 2 fios, ele vai usar 2 fios, nunca serão 4 fios. Ele não pede coisas extra pacote. Tudo funciona com ele como um relógio. Aí eu vou para a cirurgia com o Renato. Que é advogado. Advogado, tá certo? Aí não sabe operar, aí a cirurgia dele demora sempre mais tempo do que deveria. O paciente sempre complica, sangra, é reabordado, reinfecta, sai de alta, volta com um quadro infeccioso. Tudo isso está dentro do pacote. Quando não morre, viu? Então, perceba, começou... Mas é quem é que vai me prender? Começou a não fazer sentido. Renato. Mas Renato está lá ainda operando comigo. Eu posso, em algum momento, chegar assim, Renato, aqui nesse hospital você não é bem-vindo, teu método não está funcionando. Dependendo das residências. Tem estatística. Medicina, tudo é estatística. Tudo é estatística. Mas vamos supor que você ainda está aqui. E vamos supor que há uma sutileza de diferença entre você e Sidney. Não é gritante como eu falei agora, ela não é grotesca como eu falei. É sutil. Mas, notadamente, quando a minha controladoria faz uma análise do paciente operado por Sidney, ele deixa um determinado resultado para o hospital e o seu não deixa resultado. Ele empata ou eu gasto mais. Não é justo que os dois recebam a mesma coisa. Aí entra um outro modelo de gestão. Esse talvez seja o mais moderno, é o que eu tenho trabalhado hoje. Eu tenho 4 equipes hoje trabalhando com isso, que chama Pay per Performance. Sim. Que é o pagamento, Payment per Performance, que é o pagamento por performance. Tá certo? Em vez de ser o pagamento feito pelo procedimento, Sidney, opere a minha cirurgia de válvula e eu te pago X moedas. Não. Opere a minha cirurgia de válvula e eu tenho essas 5 ou 6 ou 7 ou 10 metas. Se você preencher essas metas, você pode ganhar o seu X mais 10%, seu X mais 20%, seu X mais 30%. Você já deixa tudo pré-estabelecido. Então é um pagamento por performance.
Eu vou exigir de Sidney mais esmero, mais critério, melhor cuidado com antisepsia, o horário de passar para dar alta do paciente dele, satisfação, tem uma mensuração chamada NPS, que é o grau de satisfação do cliente. Ele vai se esforçar para que o cliente dele tenha uma percepção do meu hospital positiva, tá certo? Então todas essas coisas vão ser trabalhadas por ele. Então é justo que, além do honorário que ele receba do plano de saúde, ele tenha um honorário hospitalar. Mas olha que legal, lícito. Ele vai emitir uma nota fiscal por isso. Ele desempenhou um trabalho que favorece ao hospital. Por essa razão, Sidney, quanto você ganha do plano de saúde? Essa cirurgia aqui me pagam R$900. Ok, eu vou te pagar 15% do seu honorário pela tua performance. Se você atingir os critérios de performance, tá certo? Que é, do ponto de vista ético, sua praia, são coisas que lhe favorecem o hospital, deixam o cliente com uma boa impressão do hospital, então é legítimo que eu lhe pague por isso. Hoje nós temos 4 equipes em que a gente está fazendo esse modelo, está funcionando super bem, com altíssimo grau de satisfação para o médico. Já entrando um pouco no assunto... Esse é o nosso 5º episódio, né? Desde o primeiro que eu queria saber isso. Desde o primeiro que eu queria saber como é que ele faz... Porque eu tinha certeza que você já fazia isso. Você é um cara arrojado, você é um cara, né, que está à frente da vanguarda. Não, ele já passou do SUS, agora está... Então, assim, eu tinha certeza que você já fazia. Rapaz, eu aposto que ele faz e eu queria saber como é que ele faz. Porque, e você me falou uma coisa agora muito interessante, que o hospital tem esse tipo de remuneração. Isso. Na minha concepção, e essa para mim, que eu tenho, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, a dificuldade é apresentar isso para os planos de saúde. Isso. Né? Isso. E há uma discussão muito antiga com relação a isso, né? A discussão antiga, só, Luiz Roberto, vai por conta de compliances também. Porque acontece muito de ou convênios ou laboratórios quererem, como é que eu digo, encantar o médico para fazer determinada coisa sob a chancela de que eu vou te remunerar, vou fazer aquilo. Eu vou aqui, eu vou lhe dar uma passagem, faça eu vou investir o meu no seu congresso. Entendeu? Então, o que acontece eu acho esse modelo interessante porque ele está reconhecendo o médico e presenteando o médico que faz aquilo em benefício do paciente. Porque o problema, que há um perigo nisso que você deve saber muito bem, é que para eu conseguir obedecer esses critérios para ficar até melhor para o hospital, em vez de eu usar o Tazobactam, eu vou usar a cefalexina, eu vou usar o Cibalena, em vez de usar um Mas aí o resultado termina não sendo interessante. Pois é, aí você o resultado desfecho. Compromete. Então, mas isso tem que ser muito bem dosado e está muito bem imbuído na cabeça do médico. E é por isso que você precisa de protocolos e stewardships, por exemplo, de antimicrobianos, que vão nortear a atuação. Isso só funciona se os teus protocolos forem muito claros. Então, se eu tenho um paciente, o meu antibiótico de entrada vai ser cefalexina. Se o paciente não melhora, a leucometria piorou, o paciente apresentou febre, teve deterioração do quadro clínico, teve piora dos níveis de pressão, então o paciente decaiu, eu tenho que ir para Tazocin. Então, se o paciente não piorou, eu tenho que realizar cultura e agora provavelmente esse paciente vai para meropenem, vai para polimixina. E se esse paciente não melhora, eu vou associar vancomicina, eu vou associar um aminoglicosídeo porque tem um micro-organismo resistente a carbapenêmicos. Agora, só me resta o Torgena e o Zerbaxia. Né? Como eu não tenho conflito de interesse, eu estou falando dos comerciais aqui. Maravilha! Então, assim, está escrito. Então, até do ponto de vista ético, nem médico, nem hospital tem como fugir do que precisa fazer. Porque o protocolo, porque o stewardship está lá escrito como é que você deve proceder. E é importante que se ele obedeceu todo esse consenso que você estabeleceu, ele também vai ser reconhecido por isso e vai receber o tal do prêmio. Né? Esse é que é o aspecto. É que ele pode prescrever Torgena. Não tem problema nenhum. Ele poderá receber o prêmio do mesmo jeito, sim, porque ele respeitou os processos do protocolo. Isso. O que ele não fez foi sair de cefalexina para Torgena. Exato. Aqui ele perderia. Fugiu do consenso. Mas ele fugiu do consenso, ele fugiu do protocolo. Mas se ele seguiu o protocolo e precisou fazer, né? Isso vale para qualquer coisa. Se a gente estiver falando de um anestesista, como é o caso de Sidney, usou brídio.
Se ele fez a indicação do Bridium com precisão, embora o custo desta medicação especificamente seja cara para o hospital, mas ela bem indicada, diminui o tempo de sala, diminui o risco do paciente, diminui o risco de aspiração, restabelece o contato. Então, assim, tem coisas que está lá no protocolo indicado a utilização do Bridium. Essa indicação de protocolo, você enxerga os planos fazendo isso de forma como estão hoje? Isso. Ou você só enxerga isso quando tiver tudo verticalizado? Não, eu hoje vejo os planos de saúde muito focados em desfecho. Muito focados. Por uma questão simples. Eles perceberam que a permanência ininterrupta do paciente por longo tempo dentro do hospital também lhe é deletério. Você concorre para infecções recorrentes, tá certo? De cepas cada vez mais virulentas. Você incorre na insatisfação do cliente. Você incorre em lesões de pele por pressão, são as chamadas escaras, que são portas de entrada para reinfecções. Então, os planos hoje, eles até consideram, ninguém faz ainda, mas nós já temos discutido com planos remuneração variável por desfecho. Então, se você pega um determinado paciente, com uma patologia lá, escreve um protocolo para um paciente de pneumonia, e o tratamento vai ser feito em 5 dias, e em 5 dias o paciente consegue sair bem de alta, em condições de alta para casa, em vez de receber uma moeda, você receberá 1,10 moedas. Entendi. Tá certo? Então, hoje você já começa. Já existe um modelo, nós temos esse modelo. Nós somos o primeiro hospital do Rio Grande do Norte e um dos primeiros do Nordeste a ter esse modelo, chamado de Capitation. Sim. Não existe, Renato, nenhum modelo perfeito. Tem que ser conjugado uma coisa com a outra. Você, né? tem que misturar. Tem que testar, tá certo? tem que chegar. Todos eles, se você for feito puro, eles têm coisas ruins. O que é um modelo Você Capitation? sabe que o médico dá trabalho também. O que é um modelo Capitation? Esse é um modelo ainda mais maduro. Eu chego para você e digo, Renato, você tem um hospital, uma rede de clínicas, você tem ambulatórios, você tem uma equipe sua, treinada, forte, firme, e eu tenho 10 mil vidas. Isso. Eu tenho 10 mil vidas aqui. Eu quero acertar com você um modelo de Capitation. É o seguinte, Renato, eu vou lhe pagar fixo todo mês. Isso. 100 mil reais, um chute, tá? Eu vou lhe pagar fixo 100 mil reais. E dessas coisas aqui que nós vamos escrever, parto, obstetrícia, atendimento de clínica médica, cirurgia disso, esse tipo de atendimento aqui, dentro deste universo aqui, o que acontecer com essas minhas X mil vidas, você vai atender e estará dentro deste valor que eu acertei com você. E eu lhe auditarei por qualidade. Eu não vou olhar frasco de soro, rótulo, quantas seringas você está usando. Eu não olho isso. E para quem está ouvindo a gente, pensa que... Para quem está ouvindo a gente, pensa que isso é impossível, né? Porque, poxa, como é que o cara vai determinar um valor? E eu já vi especialistas dizendo o seguinte, mensurável, que é muito mensurável, que os planos têm acesso hoje a essa informação muito grande. Renato, né? isso chama ticket médio. Você sabe qual é o custo sinistralidade. médio, sinistralidade. Porque você tem indicadores para isso. Idade, perfil, se a pessoa é gorda, magra, pratica esporte, não. Se a idade está entre 18 e 40, acima de 40, de 45 a 60, acima de 60 anos. Então se estabelece, você sabe o custo, as comorbidades, a hipertensão, o diabetes, que nos adultos é mais prevalente, que vai ter mais AVC, que vai... Então você consegue saber que, por exemplo, para uma pessoa de 5 a 15 anos, o ticket médio é R$16. Que uma pessoa de tal idade a tal idade você tem, é R$40. De uma pessoa de tal idade é R$62. É absolutamente mensurável, por causa daquela relação que a gente já falou atrás. Perde e ganha. Vai dar errado com um, vai ter um que vai gastar ele sozinho o suficiente de 100 pacientes, mas terão 100 pacientes que não vão gastar nada. É verdade. Vamos concluir com ele aqui essa parte de códigos de Capitation, essa primeira parte, para a gente depois entrar no tema. Porque a gente tem muita conversa e a gente já vinha falando isso antes de começar a gravar, a gente já estava falando que a gente tem muito assunto para tratar, então a gente vai dividir em 2 blocos, o primeiro bloco termina agora. Antes de a gente terminar, eu quero fazer menção aqui, Gabriel, aos nossos apoiadores, a GB Informática.
né, que é o nosso TI, é o meu TI do meu escritório há 12 anos, né? Então, ele passou a nos apoiar. E também o Laboratório Fleming, também é um laboratório super conhecido aqui em Natal. Viu, Gabriel? Eu até vou pedir para você parar aqui para a gente poder fazer destaque para isso. O Fleming, na pessoa de Dr. Gustavo Ribeiro. Gustavo Ribeiro e Dr. Kleber, que são, né, 2 sócios. O Laboratório Fleming já é um laboratório muito tradicional na cidade, foi fundado em 1979. Né? Tem 2 unidades, né? 2 unidades. Uma na Campos Sales, que é a matriz, né? Tirol. E a filial, que é ali na Miguel Castro, número... Lagoa Nova. Exatamente, Lagoa Nova. Certo. Número 10.095. Então, muito obrigado, Laboratório Fleming, pela confiança. Né? Estamos muito felizes com a parceria. E muito obrigado também a GB Informática, a Giovanito, que é o meu TI há muito tempo, meu amigo, já ficou meu amigo. E a gente fica muito feliz com essa parceria também deles. Muito obrigado. Além disso, também temos a Tulipa, né? A Tulipa Cervejaria. Especiais, exatamente. Que funciona ali na Afonso Pena. E ela funciona de terça a sábado, de terça a sexta até às 18 horas e sábado até às 14 horas. Exatamente. Então, estamos funcionando com cervejas especiais, né? No final desse segundo bloco, a gente já vai, né, fazer uma degustação aqui, fazer uma apresentação das marcas. Sim. E também ao Gourmet Burger, pelo apoio também. Muito obrigado, Zé Newton e Carlos Eduardo, pela confiança também no nosso projeto. Então é isso, pessoal. A gente vai dar uma pausa por aqui, né? Aí no segundo bloco vocês vão acompanhar daqui a uma semana. Em outro episódio. Nós vamos fazer um corte agora e não perca a continuação dessa conversa, falando ainda do tema de remuneração médica, de honorário, de gestão. Vamos partir agora um pouco mais para o privado. A gente veio passeando do SUS até hoje, passando pela parte hospitalar, e agora vamos também nos ater um pouco também à classe médica e aquele médico. As dificuldades que a gente tem no âmbito privado também, e a gente ainda tem muito assunto para conversar. E ao médico, pessoa física, né? Só aquele também que faz consultório e tudo mais. Ok? Até logo. Aguardamos você até o próximo episódio. Muito obrigado.